Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Hoje, Flávio Pato, candidato pelo PSD e cria de Curicica igual eu. Vamos falar um pouco desse bairro maravilhoso, onde fica o Rock in Rio. Agora é tudo Barra Olímpica, né? Não é mais Curicica, ele é parte do Rock in Rio. É Mas tem Curicica, uma é polêmica Curicica. aí. Vamos falar disso no final. Flávio, eu queria começar, primeiro, obrigado pela presença aqui, por receber o nosso Eu que convite. agradeço. E queria começar te perguntando, você foi da GEL local, né, da Gerência Local de Bairro de Curicica. Queria que Sim. você falasse um pouco como é que é esse trabalho, porque muitas pessoas não sabem como é que funciona isso, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho e como é que foi sua atuação no bairro de Curicica. Então, Felipe, primeiramente quero estar aqui agradecendo a você, ao espaço do Diário do Rio, né, cara? Para a gente que é candidato, é super importante a gente estar expondo nossas ideias, né, conversando aqui, né, para a galera conhecer um pouco mais, né, da gente e tudo mais. E, assim, pô, acho que foi uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida, cara. Assumir a gerência executiva local, né, que até então não existia, né? Foi até uma atitude acertada do prefeito Eduardo Paes, né? Mas não existia. Então, assim, eu recebi a chave do meu bairro para estar cuidando do meu bairro ali, para estar... É um bairro que eu fui nascido e criado, que é a Curicica. E a gente poder estar executando, né, os serviços públicos, né, que é de obrigação da prefeitura, a gente está ali fazendo valer o direito de cada morador, né, foi super importante. Então, assim, a gerência executiva local, ela era um órgão, né, que trabalhava, né, para que funcionasse esses órgãos, né, auxiliares da prefeitura, Rio Luz, Rio Águas, Meio Ambiente, conservação, né, poda de árvore, que é com a Conlurb, né, as limpezas. Então, assim, a gente conseguia, né, gerenciar essas operações, essas ações do nosso bairro, né, e assim, para mim, né, eu sou morador, ficou um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né, para a gente estar ali andando com esses órgãos aqui na nossa região. Então, assim, novamente falando, foi uma atitude acertada do prefeito Eduardo Paes, porque, assim, no início, isso foi muito, né, criticado, né, pela mídia, porque a mídia bateu muito, mas, cara, quando você tem representantes em cada lugar, né, da cidade, né, para estar cuidando do bairro de uma forma mais detalhada, né, eu creio que isso ajude muito, né, no desenvolver da máquina pública nesses lugares. Então, a gente, aqui, graças a Deus, a gente entregou muito, a gente tirou muito projeto que estava no papel, muito projeto que estava da gestão passada que não deram seguimento, teve muitos avanços aqui na nossa região, e eu estou muito feliz de ter contribuído, né, nesses últimos 3 anos aqui para o serviço público e também para o meu bairro que eu amo de paixão, que é a Curicica. Desses projetos aí que você realizou, o que você acha que vale destaque? O que você se orgulha mais de ação? O que deu mais trabalho também? Queria que você falasse também sobre isso, sobre a sua atuação à frente, né? Tudo deu muito trabalho, né, Felipe? Tudo a gente conseguiu com muito suor, com muito trabalho. Mas ó, eu destaco algumas coisas aqui que, assim, primeiro você conhecer o bairro, né? Primeiro você mapear tudo. Primeiro você passar para o prefeito de forma organizada, né? Que eu acho que isso é fundamental, né? Não adianta a gente chegar lá só com sonhos, né? A gente tem que trabalhar mesmo, tem que deitar em cima de cada projeto. E tem coisas que a gente precisa destacar, né? Educação. Aqui a gente, né, o prefeito Eduardo Paes entregou 2 escolas aqui, um JET e um ED, né, um ginásio educacional tecnológico, né, e um ED né, que é ali do primeiro segmento, né, e é o espaço de desenvolvimento infantil, preciso falar. E assim, para mim, né, e assim, olhar a placa lá com o meu nome, né, subprefeito, prefeito, quem construiu e tudo mais, aquilo ali para mim foi uma vitória muito grande para nossa região. Eram 2 escolas que ele começou na última gestão dele, né? Ele começou a construir na última gestão, né? E a gestão anterior não deu seguimento. E ali tinha um elefante branco que todos os dias a gente passava ali, os moradores passavam ali, cara, isso aí não vai ser construído, não vai para frente, não vai para frente. A gente conseguiu, né? Com muita ajuda também de parceiros também, né? Outros políticos também, que a gente, quando é morador, eu particularmente, né? É, eu quero ver a benfeitoria chegando na nossa região. Então, a gente tem muito disso. Então, se tem um político, outro político, se tem outras pessoas pedindo, se tem, né, um time ali brigando para aquela melhoria que vai estar sendo atendida aqui na nossa região, para mim é super importante, independentemente de quem esteja ali também brigando. É adversário, mas a benfeitoria tem que ser, né, para a população. Então, assim,
a essas duas escolas foi bem impactante. Então, paralelo a isso, a gente tem uma obra gigante que está acontecendo até hoje, né? Que é a obra dos dois irmãos, que é a obra de pavimentação, água, esgoto, saneamento básico. O Dois Irmãos é uma comunidade, na verdade, é a maior comunidade que a gente tem na Curicica, né? E a gente não tinha saneamento básico, né? E é duro acreditar nisso, né? Mas isso acontecia. E hoje a gente tem com uma obra lá de quase 30 milhões de reais, né, sendo executada lá dentro, né? É um transtorno danado, né? Eu sou quando eu estava à frente da gerência executiva local, era todos os dias cobrado porque, né, os moradores, né, tá assim, a gente sabe que é para melhoria, mas causa um transtorno, né? A gente já entregou algumas ruas lá, né? A prefeitura já conseguiu fazer algumas ruas, já entregou algumas ruas, né? Tá tudo feitinho, tudo bonitinho, mas o transtorno lá é diário. Mas eu tenho certeza que, não, que ao final disso a gente consiga entregar uma obra de qualidade, né, com saneamento básico, com asfaltozinho bonito, né, as ruas com calçada, né, com água potável chegando na casa dos moradores, esgoto, né, tudo que, né, os moradores da Curicica merecem, porque a gente ama, eu amo esse lugar aqui. É isso, assim, as que mais impactaram, a gente tem outras coisas também, mas as que mais impactaram, acredito que tenha sido isso, porque foram investimentos muito grande aqui na nossa região. Vou te perguntar como é que foi sua entrada na política, porque como é que você chegou na gerência local de bairro e agora candidato a vereador, como é que foi? Já estava antes envolvido com essa política partidária ou era envolvido com outras questões políticas? Enfim, contar um pouco sobre isso também, sobre a sua entrada na política, do jeito que a gente enxerga a política eleitoral, né? Sim, sim. Então, a minha vida na política, minha entrada na política começa lá em 2014, 2013, um negócio assim, mais ou menos, quando eu vou lá para a secretaria, para a Superintendência de Juventude, né? Na época, Zaqueu Teixeira, que era o secretário, e aí eu trabalhei lá e tal, e comecei a me interessar, né? Mas a gente já era um grupo formado aqui no bairro, né? Não conversava muito de política, mas era aquilo, né, cara? A gente fazia campanhas e tal, e eu nunca fui muito disso, né? Eu sou produtor de evento, né? Eu fazia os eventos, né? Eu tinha uma hamburgueria na época, e a gente chegou um certo momento que a gente cansou disso, cansou de ficar fazendo política, ficar fazendo campanha para pessoas que apareciam no nosso bairro e depois sumiam, né? E aí, esse grupo organizado, né? A gente tinha 15, 10 pessoas ali, falou, cara, esquece, a gente não quer mais fazer campanha para ninguém, a gente não vai aceitar mais nada de ninguém, esse estresse a gente não quer mais. Até então, eu fazendo meus eventos e com a minha hamburgueria lá, com o meu negócio, meu comércio. E vamos mostrar, vamos tentar uma candidatura própria, vamos fazer o nosso, vamos brigar pelo nosso bairro a gente mesmo, para que a gente possa mostrar para os moradores que que somos nós, né? Não é ninguém, a gente está pedindo para a gente, né? Enfim. E aí, esse nós, né? O grupo decidiu que eu tinha que ser o candidato 2016 a vereador. Falei, cara, não dá. Eu faço evento, eu tenho hamburgueria, não pode ser assim. Não, não, tem que ser você, né? Você já tem, né, o contato com o público, isso para eu ter, né, para eu fazer evento no bairro. Você já conhece as pessoas? Falei, cara, eu tive que fechar uma hamburgueria, tive que abandonar no bom sentido, tinha que sair dos meus eventos, tinha que mudar toda a minha rotina, né, diária para estar embarcando. Eu digo que é numa loucura, porque a campanha eleitoral ela tem ali uns picos ali de, né, enfim. E aí em 2016 a gente disputou esse grupo, né, 15 pessoas, o Felipe. A gente disputou a primeira eleição aqui na Curitiba. E assim, a gente caminhando, a gente não tinha estrutura de nada, né? Não tinha, eu nunca tinha ocupado um cargo de, né, de supervisor, de gerente e tudo mais. A gente não tinha tapado um buraco, a gente nunca tinha feito nada à frente da máquina pública. E aí, em 2016, a gente foi candidato com essas 15 pessoas aqui no bairro, andando para baixo e para cima, pedindo voto. Foi quando a gente obteve pouco mais de 3 mil votos, 3.300 votos. E a gente, opa, a gente é uma referência, a gente, né, a gente tem voto, a gente tem pessoas que abraçam a nossa causa. E aí, em 2018, né, na mesma conversa ali, falou, vamos tentar deputado estadual, que a gente, né, teve um resultado em 2016, vamos continuar com esse projeto, né, para que a gente possa levar esse projeto para mais pessoas, conseguir falar com mais pessoas. E a dúvida, né, e a briga no bom sentido, e a conversa, o diálogo do nosso grupo era sempre, cara, mas de novo, uma eleição, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada, a gente não tem parceiro, a gente não tem. Não, vamos embora, o bairro tem que entender que a gente precisa de uma referência e tal, aquele mesmo discurso de bairro.
E aí foi quando a gente obteve lá um pouco mais de 6 mil votos, né? E aí acho que 70, 80% foi só dentro da Curicica também. E assim, não dá para a gente ficar o tempo inteiro perdendo saúde. A gente precisa entender que a política ela é articulação, ela é diálogo, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que fazer parcerias, né? E a gente tinha um único objetivo, Felipe, que era levar, né, os avanços que o nosso bairro precisava, avançar nas benfeitorias, né, que de fato são obrigação, porque só que a gente precisa de referência para estar cobrando, né? Muita gente hoje fala, não, mas isso é obrigação da prefeitura. Sim, tudo é obrigação da prefeitura, mas é obrigação que ninguém fez, que ninguém cobrou, que ninguém pediu, que ninguém ficou em cima. E a gente queria muito fazer valer, né, a palavra do nosso bairro. Então a gente entendia que a gente precisava de referência. E aí a gente passou a fazer as articulações, passou a caminhar mais, passou a fazer articulações políticas, né? Em 2020 a gente segurou, a gente não fez, foi quando a gente apoiou a candidatura do prefeito Eduardo Paes e tal, para a gente, né, para que ele pudesse, né? Ele trabalhou muito aqui, né? Eduardo foi subprefeito de Jacarepaguá, né? Então ele conhece olha a responsabilidade que eu tinha, né? Porque ele conhecia o bairro mais do que ninguém, então eu também poderia dar mole. E aí a gente, quando ele ganhou a eleição, né, ele veio, né, com essa proposta, a gente aceitou, a gente entendeu que ali a gente ia estar, né, trazendo, né, esses avanços e ia estar dentro do nosso objetivo, dentro do nosso projeto político para o bairro. Muito feliz, cara, de estar, de tudo que está acontecendo no nosso bairro, cara, dos avanços que a gente está tendo no nosso bairro e, assim, de alguma forma a gente ter contribuído. Não tem, a gente não... Eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu não tenho... não tem preço, não tem, isso não tem uma... Não tem valor assim, sabe? É uma coisa que a gente não consegue, eu não consigo mensurar. Porque eu fico feliz de quando eu falo da Curicica, de tudo que aconteceu nos últimos 3 anos. Né? Se eu rodar aí umas 12 praças, 10 praças tem meu nome, eu vou nas escolas, tem meu nome na plaquinha, eu vou numa clínica da família, tem meu nome, tudo que a gente ajudou a construir. E isso não tem preço. Então, aí a gente agora, né, entendendo que é o cenário político também para a gente, não é questão de ser favorável ou não, mas é um cenário político que a gente precisa disputar, a gente precisa ser testado novamente, e agora a gente está disputando, se Deus vai começar a disputar, né, a eleição para vereador de 2024. É mais ou menos isso. Beleza. Assim, você fazia na gerência local de bairro, você fazia a função do que chamam de vereador de bairro, né? Que é o vereador que atende as questões do bairro ali, que é uma questão meio polêmica, assim, porque o vereador ele é da cidade inteira, ele não tem que ser só de um bairro, mas é óbvio que a pessoa tem base eleitoral, tem pautas ali específicas, e não é nem só o bairro em si, às vezes a pessoa tem bandeiras próprias e tudo mais, e defende mais aquilo ali, embora legisle para a cidade inteira. Queria que você falasse, refletisse um pouco sobre isso, sobre essa questão do vereador de bairro, como é que você enxerga, porque inevitavelmente você vai ser um cara muito votado no seu bairro, mas como é que você pensa isso numa eventual legislatura, de ser ou não um vereador de bairro, de ampliar os horizontes, enfim. Não sei se você pensa sobre isso, mas é uma questão, porque é muito criticado o vereador que. Eu Não, até acho sim. que tem que ser, porque não é o vereador que reforma a praça, é a prefeitura, embora ele tenha que fazer pressão lá. Mas coloca o nome dele na faixa lá para fulano de tal, É. reformou a praça. É uma coisa meio personalista, né? Quando o vereador, na verdade, tem que fazer outras funções também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, assim, o que acontece? A gente acredita, eu particularmente acredito muito que, assim, claro, todos os lugares têm seus problemas, têm suas peculiaridades, né, têm suas situações, né, mas o que eu aprendi à frente da gerência local de Curicica e, né, e da Colônia nos últimos 3 anos, que a gente precisa estar levando, assim, que a gente precisa, como é que eu vou te explicar? Tem situações que acontecem aqui que acontecem na cidade como um todo. Entendeu? A mesma clínica da família que tem aqui, é o mesmo modus operandi que tem lá em Campo Grande. Né? Então, eu entendi muito no detalhe algumas situações, né? O funcionamento não só da clínica da família, mas também das escolas, dos EDs, dos JEDs, né? Para que a gente possa levar isso para a cidade. Tem muita coisa, aí eu só vou fazer questão de indicar, né? Na questão do transporte público, coisa rápida. A gente tem linhas aqui alimentadoras, isso é um problema de cidade, né? A gente tem problema na Curicica, na Taquara, né? Mas isso é um problema de cidade, né? Que eu enxergo que a gente, no caso, a prefeitura em si, precisa olhar um pouco mais atento, fazer um novo projeto. E eu vou te dar um exemplo de um projeto que eu fiz aqui, né?
para as questões das linhas alimentadoras, né? Tem algumas linhas que eu acho super importante fazer sobreposição no BRT. Ah, é ideia de doido? Não, não sei. Mas é uma coisa que eu acredito que consiga desafogar bastante a questão do transporte público. Porque hoje, realmente, o BRT hoje, cara, surreal. Tá lindo, maravilhoso, deu jeito. Eu particularmente não tenho o que falar sobre isso. Mas a questão é que quando a gente vai para dentro um pouco mais do bairro, né? Os moradores ainda estão com uma dificuldadezinha, né? Acredito eu que o prefeito, né, depois daquele, né, tem um projeto lá rolando que é o Jaé, eu acho que depois disso possa melhorar um pouco mais, mas acho que a gente consegue avançar um pouco mais nessa questão das linhas alimentadoras, né? Passar um pouco mais, acompanhar o BRT no sentido de aumentar o sentido, aumentar. A gente tem um ônibus que sai da Curicica hoje para direto na Taquara. Esse ônibus poderia até ir até o tanque, né? Sei lá, até a Barra. Vamos controlar um pouco mais as linhas, claro, para não, né? Senão a gente tira todo o objetivo do BRT, mas avançar um pouco mais nessa questão, entendeu? E aí, eu creio que isso tenha problemas em outros lugares. Então, assim, tirar o exemplo do nosso bairro, né, e levar para outros pontos da cidade, né? A gente hoje tem rodado muito na nossa pré-campanha, rodamos muito na cidade, tentando entender e, consequentemente, a gente calha de a gente ter os mesmos problemas aqui na Curicica ter em outros lugares. Santa Cruz tem uma situação também que é a mesma coisa, né? As linhas alimentadoras ali para estar passando, para estar chegando no BRT, chegando nos terminais, né? Tem essa certa dificuldade. Então, assim, são situações que a gente tem, né, dentro do nosso bairro, que a gente quer levar, que a gente quer fazer indicações, que a gente quer até criar né, alguns projetos, algumas ideias para levar para a prefeitura, para que isso possa facilitar a vida das pessoas. Então, transporte público é uma, a clínica da família é outra, né? A gente precisa melhorar algumas situações ali. Eu acho que na questão do atendimento, tem umas situações que a gente precisa ali desburocratizar, entendeu? É, Vamos supor, questão da creche, pô, tem muita. Eu tenho uma vontade gigante da gente aumentar essa rede das creches parceiras, né? São coisas que eu peço muito para o prefeito. A gente conseguiu resolver um problema aqui. A gente atende hoje uma creche parceira 135 pessoas e crianças, né? Que, cara, desafoga muito, né? Curicica só perde por Rio das Pedras aqui, na questão, né, da falta das vagas em creche. A gente tem uma fila muito grande aqui. E aí fui em Guaratiba lá em Guaratiba só tem uma creche parceira, entendeu? Então, assim, são situações que a gente encontra na Curicica, a gente vai encontrar em outro ponto da cidade, que de fato é a mesma coisa, muda só ali o endereço, vai mudar algumas coisinhas pontuais, mas é a mesma coisa. Então, nosso olhar que a gente trata no detalhe hoje, dentro de uma região que a gente trabalhou nos últimos 3 anos, que é bem grande, a gente acredita que a gente consiga levar essas ideias, esses projetos para a cidade como um todo. Como é que funciona essa questão das creches parceiras? São creches privadas que apoiam a prefeitura? Como é que é? São creches que a prefeitura tem parcerias, no caso, a prefeitura paga, né, por aluno, né? E ali não cobra mensalidade, não cobra nada. Você tem uma creche, né, e você tem uma licitação, né, na prefeitura, são licitadas, aí você tem uma creche para ter 100 pessoas. Aí a sétima CRE vai lá, visita o espaço, vê se está adequado. É um projeto muito bacana, vê se está adequado, conversa, né, vê lá a licitação, se está tudo certinho, se a escola tem todos os trâmites legais, né? E aí eles autorizam, né, abre essas vagas. Você tem direito a ter 100 vagas. E aí 100 vagas é X. Aí a parte financeira, essas coisas assim, eu não entendo muito bem. Eu não estou muito por dentro. Mas é muito bacana, porque assim, a gente desafoga bastante, né? E a gente tem empresas, né? Aqui eu posso dar exemplo das duas que a gente tem em Curicica, que é o Diva Alves. Cara, muito boas, né? Você pode ir na rede social de cada uma delas, porque é só elogio, né? São pessoas que tratam ali de coração mesmo, porque são moradores também que trabalham na creche, então, né, essa creche é muito boa, é exemplar aqui no nosso bairro, e aí eles acabam, né, pegando aquelas pessoas, aquelas crianças ali que estão na fila esperando por muito tempo, entendeu? Ainda em relação ao transporte, que eu acho que é talvez o maior drama do morador de Curicica, de Jacarepaguá, né? Que para você ir para qualquer lugar, você tem que pegar duas condições. Agora o BRT, de fato, melhorou, mas tem que pegar pelo menos dois BRTs, o BRT e uma outra linha. Além dessa questão de fiscalizar as linhas alimentadoras, de cobrar mais, o que mais você pensa em relação a isso para o bairro, para melhorias de transporte? Porque,
de fato é um problema. A gente tinha ônibus aqui, a gente tinha linhas aqui, né? Exemplo do 760 e do 708, né? Que eles iriam direto, o 708 iria direto para Barra, né? Diretão, fazer direto, e o 760 iria direto para Madureira. Quando eu falo da sobreposição, é isso. O 760 faz todo o trajeto do BRT, né? Acredito que isso seria quase impossível voltar, entendeu? Até pelo trânsito que a gente tem na Taquara, tem no Campinho, tem em Madureira, tem na Praça Seca. Então, acredito que isso não aconteceria, né? A gente fez aqui né, assim que eu assumi, né, entendendo que a questão do transporte público do nosso bairro era uma questão muito importante e também uma questão que estava totalmente abandonada, a gente não tinha linha de ônibus nenhuma, né, mesmo. A gente fez um projeto que se chamou Fala Morador, né? A gente colocou ali para o morador dar a opinião dele, das opiniões deles, né? Colocar todas as suas ideias, né? Colocar as linhas que eles queriam que voltassem, né? Isso foi um projeto muito bacana porque a coordenadoria de transporte aqui da nossa região usou esse projeto como modelo para outras gerências, né? Porque assim que a gente assumiu, a gente não tinha quase nada, a gente não tinha um papel para assinar, entendeu? Foi bem obscuro mesmo. Então, assim, eles usaram esse modelo, né, que a gente fez através das redes sociais, a gente consultou os moradores, e ali a gente atingiu 600 moradores, participaram dessa, não, como se fosse uma pesquisa, né, e dali eles, cara, pô, preciso fazer isso em outros lugares, né, a gente conseguiu voltar com uma linha de ônibus lá dentro do Colônia, que o Colônia não tinha ônibus nenhum, né, tem o 900 de manhã, que acho que é de 6, acho que é de 5h30 às 7 horas, né? Que é um ônibus que faz diretão, ele sai da Colônia, vai direto para Barra, né? E a gente conseguiu voltar com o 831, né? 831, 832, né? Que faz a alimentadora da Colônia, Juliano Moreira, até a Taquara. Hoje ela passa pela Epadu, passa pela Ligação, passa pelo Touro Santo ali, né? Então, assim, foi um ônibus que voltou, a gente precisa de mais carro, né? Isso é uma coisa que eu cobrava muito lá da Secretaria de Transporte, né? Precisa de mais carro, precisa de mais linhas alimentadoras também. Então, assim, eu acredito, né, que ampliar um pouco o trajeto, isso facilitaria um pouco mais, entendeu? Não fazendo toda a sobreposição no BRT, porque isso realmente vai impactar muito. Mas se a gente consegue ampliar essas linhas, né? Hoje a gente tem esse 900 aí que sai da Colônia e vai direto para Barra, né? Isso não é no horário de pico, né? 5h30, de 5h30 às 7, um negócio assim, mais ou menos o horário. Então, assim, se a gente criasse mais linhas como essa, aumentasse um pouco mais o trajeto dessas linhas que a gente já existentes, né, que são alimentadoras, exemplo, esse mesmo 831, se a gente conseguisse ir com ele até o tanque, eu acho que funcionaria bastante. A gente precisa de linhas no Teixeira, Santa Maria. Então, assim, tem lugares específicos aqui, não só na Curicica, mas também na Taquara, Jacarepaguá como um todo, que a gente precisa ampliar essas linhas alimentadoras. Então, isso vai ser uma coisa que eu vou brigar muito lá, porque realmente é uma dificuldade. E o cara, quando é do bairro, né, eu quero não só falar de Curicica, o cara, quando anda no bairro, a gente passa, né, a nos colocar como, né, passa a me colocar como uma referência do bairro, isso chega pra gente de uma forma, né, a galera fica ali mandando, qual é? Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Tipo assim, pô, Pato, resolve isso aqui, resolve isso ali. Pô, a linha de ônibus tal. E o 760 é disparado aqui, né? O ônibus que vai para Madureira direto é o disparado, um dos mais pedidos aqui na região. E é isso, a gente vai cobrar muito, vai pedir muito. O prefeito vai conversar muito. Eu adquiri essa experiência aqui na gerência, então a gente tem hoje muita coisa mapeada, tem muita coisa boa também para a gente estar levando, muita ideia importante. E uma delas é esse aumento nesse trajeto, né, dessas linhas alimentadoras e voltar com algumas delas que são super importantes. Antes de voltar para pautas e questões aqui, eu queria falar sobre esse ponto aí que você tocou. De você ter trabalhado na gerência local, que você ia diretamente na prefeitura, cobrava e tinha os serviços ali mais perto do seu guarda-chuva de gerente local. E como vereador é outro tipo de cobrança, né? Por lei é diferente. Você está se organizando em termos de estratégia mesmo, para poder conquistar suas pautas, realizar suas pautas. Você está pensando em relação a isso? Porque uma coisa é você ter um projeto na gerência local, outra coisa é você ter um projeto como vereador e precisar de votos de outros vereadores. Como é que você está pensando isso? Que é outra política, né? É outra política, lá a gente tem que ter articulação, né? Mas acredito eu que, assim, lá na Câmara a gente vai conseguir articular bem, a gente vai conseguir caminhar bem, né? A gente já conversa, né, com alguns deles, eu tenho amigos lá, graças a Deus,
né? Somos vereadores amigos. Não dá para estar aqui hoje porque eles são meus adversários hoje, mas, mas a gente já tem amigos, né? São pessoas que, de fato, também caminharam com a gente aqui em determinadas áreas, porque a gente precisa do vereador, né? Eu preciso do vereador. Quando eu tem projetos aqui, tem situações aqui no bairro, não só aqui no bairro, mas mais na Taquara também, que às vezes eu mandava mensagem para eles, pô, me ajuda aí, cara, pede prefeito lá também, né? Faz mais uma forcinha aqui e tal. Então, assim, era o meu pedido, e como eu tenho relação muito boa com eles, né? E acontecia, entendeu? Porque era mais um pedido, era mais uma situação, então acredito eu que a gente vá, né, se articular bem dentro da Câmara, porque tem que se articular, tem que conversar, tem que dialogar, né? E quando eu acho que isso acontece muito aqui, né, na nossa região também. Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum com o adversário que vem aqui no bairro, né, na Taquara, é, é, trazer as melhorias, trazer avanço, conversar com os moradores, né? Eu fico chateado com as pessoas que só vêm aqui para prometer e não fazem nada. Mas agora, aquele que está trabalhando, aquele que está fazendo, cara, tem que ser isso mesmo, entendeu? É um avanço para a comunidade. Eu fico feliz quando algumas coisas boas acontecem aqui, através de político, através de quem quer que seja, porque assim, a comunidade está sendo beneficiada. Então, acredito eu que a gente, dentro dos nossos projetos, dentro das nossas ideias, nossas propostas, né, quando a gente colocar lá para votação, a gente vai ter uma aceitação muito boa, porque são projetos que vão não só beneficiar determinadas regiões, mas também a cidade, entendeu? Então, acho que a gente vai se sair bem nisso aí. Uma pauta que não é atribuição municipal, nem de vereador, nem de prefeito diretamente, é a segurança, mas você deve estar ouvindo muita reclamação de segurança no bairro, né? Porque, de fato, Total. piorou a situação, tem muito assalto, muito furto de rua. Embora não seja atribuição municipal, o vereador pode fazer algumas coisas ali, algumas ações, o prefeito pode fazer algumas ações. Você pensa em relação a isso? Tem ideias em relação a isso? Você tem alguma resposta para a população? Agora as pessoas vão te perguntar, as pessoas vão querer resposta de tudo para você como candidato. Para qualquer problema, vão perguntar. Cara, é muito complicado, né? Porque assim, a gente está vivendo. A gente está vivendo. Saiu? Ah, a gente está vivendo um caos, né? Eu nunca vivi isso em Jacarepaguá, né? E a gente está, de fato, na segurança pública da nossa região, Jacarepaguá, né? Que tem aí mais de 650 mil pessoas aqui, né? De acordo com o último censo, vivendo esse caos, assalto todos os dias. Ontem mesmo teve um aqui na Taquara. E a gente, quando, né, tem um mandato, né, a gente consegue falar de outros lugares. Né? A gente consegue subir lá na tribuna, consegue subir lá para falar e gritar também, que eu acho que está precisando, o que está faltando, né, a gente, como não tem essa atribuição toda, né, o vereador não tem essa atribuição direta, mas a gente precisa articular, né, gritar, mas ainda fazer barulho, porque o que está acontecendo aqui não é normal, entendeu? A segurança pública precisa melhorar e muito aqui, entendeu? Na verdade, foi um apagão total que tem acontecido no Jacarepaguá. E a gente precisa brigar. Então, eu quero muito me tornar referência do meu bairro também para cobrar a segurança pública. Né? Minha mãe mora aqui, meus familiares moram aqui, meu filho mora aqui. Eu jamais vou querer que a gente não consiga brigar de uma outra forma. Conseguir, sei lá, trazer mais policiamento, um bairro presente, né? Articular com o deputado estadual, com o deputado federal, né? Para que converse com o governador, para a gente estar implantando esses projetos, né, que possa, né, nos dar um pouco mais de segurança, porque hoje tá o extremo de surreal. A gente vamos falar assim, né? Hoje minha mulher nem gosta mais de passear com cachorro na rua porque ela tem medo, né? Essa semana aconteceu ontem, na verdade, perto da casa dela. E aí, ela, cara, agora mesmo que eu não vou passear o cachorro, vou passear o cachorro aqui na pracinha, né, do condomínio. Então, assim, eu acredito que a gente, com mandato, né, conseguindo fazer barulho, que é o que a gente vai fazer, e eu faço muito, o prefeito fala isso em todos os vídeos meus, fazer barulho, cobrar, pedir, solicitar, mandar, expor, tá uma droga, tá muito ruim a segurança. Né? Eu acho que esses são os movimentos, entendeu? Não adianta. Isso eu falava muito, eu conversava muito com o prefeito, porque eu era o chato. Na verdade, eu sou conhecido na prefeitura, até por eles, né, como o pidão e o chorão, né, e chato também. Porque assim, não adianta, a gente é parceiro, mas eu preciso cobrar, porque eu também vou ser cobrado. E quem não cobra, não tem. Então, no governo do estado não adianta lá a gente ter articulação, ter parceria e também não cobrar. Então a gente vai cobrar melhoria na segurança pública, vai cobrar mais policiamento, vai cobrar, acredito eu que um segurança presente. Acho que não resolveria, mas também a expulsão de segurança presente para Curicica, para Taquara, né? Alguns pontos de Jacarepaguá seria fundamentais. Então a gente vai cobrar isso também, para que a gente possa
ter um norte na segurança pública, né? Vamos falar de uma coisa que é é vocação da cidade e também da sua trajetória, né, que são os eventos, as realizações culturais e tal. O Rock in Rio acontece na Curicica, até que prove o contrário, porque Isso é inventaram a barra privilegiado. olímpica agora, mas até que prove o contrário, o grande evento, um dos grandes eventos da cidade acontecem no bairro. Mas eu queria te perguntar o que você tem de projeto, de ideia, de possibilidade, de proposta para realização de eventos que na cidade, para promoção e para valorização de quem faz eventos na cidade. E se você prometer votar com barro show, é eis que tu ganha a eleição. Cara, eu fiz evento a minha vida inteira, né? Eu comecei no evento. Eu comecei fazendo festinha de bebida liberada, né? Festinha, né, que era pago funk, né? Isso com 16 anos, né? Na verdade, eu comecei entregando papel na Coqueluche. Não sei se você lembra, Coqueluche aqui que tinha, né? Eu era, né, promotor ali, entregava papel para entrar de graça, era assim que funcionava, né? E aí entrava de graça, tudo certo, beleza. Aí comecei entregando papel, depois pulei para fazer eventos, né, na Curicica. Comecei lá na quadra do Neon Parque Curicica, no qual hoje eu sou vice-presidente da escola de samba. E, pô, cara, é minha paixão fazer evento, eu adoro, eu gosto muito, né? Eu cobro muito o prefeito para que a gente volte com alguns carnavais aqui, tem umas situações que a gente consegue fazer. Então, assim, cobrar investimentos, né? Não só no âmbito municipal, mas também do âmbito federal, né? Investimentos de lei de incentivo à cultura. Então, a gente precisa estar antenado nisso. Essa é uma área que eu vou cobrar muito, porque é a área que eu me identifico muito, muito, né? E eu acho que a gente precisa trazer mais eventos culturais. Eu sempre reclamei com o Eduardo que aqui não tinha um evento, não tinha um equipamento cultural na Curicica, não tem, a gente não tem uma lona cultural, acredito eu que a gente precisa ter. E eu sempre cobrei isso, sempre pedi isso, né? E agora, se Deus quiser, como vereador, isso vai se intensificar. Então, acho que o nosso bairro, acho que a gente precisa, né? Eu não quero aqui só pedir coisas para Curicica, tá, gente? Eu vou pedir para a cidade toda. Mas aqui é o coração, a gente precisa ter aqui. Se não tiver aqui, a gente não consegue. Mas a gente precisa ter um equipamento cultural, a gente precisa ter mais eventos, né, que a prefeitura, que são, né, de incentivo da prefeitura, né, a gente precisa também ter, eu vi, né, e até na gestão, eu ajudei muito na gestão do secretário Faustini, né, que ele criou o Foca, né, adoro aquele secretário, gosto muito dele também, né, e a gente ajudou muito na mobilização, né, de organizar as pessoas que possam estar participando, não só do Foco, mas também de outras questões da Secretaria de Cultura, né, que de fato a gente não tinha acesso. Era muita coisa. Eu também sou dos grupos de bate-bola, já saí de bate-bola, importante falar isso. Né, e o Foca dizia muito sobre isso. A gente chamou vários líderes, né, de turmas, né, para que eles pudessem aprender, né, para tu ver, né, a gente tem um recurso, existe um recurso lá, né, a gente tem um recurso, mas a gente faltava as pessoas, né, acessarem isso, aprenderem a montar os seus projetos, né, para conseguir essas verbas, né? E o secretário Faustino fez isso muito com as gerências, né? Ele fazia muito especificado em cada localidade, né? Porque tinha muita P que estava, a procura era pouca. E aí ele usou a gerência para que, né, essas pessoas pudessem acessar e pudessem montar os seus projetos, né? E assim estar recebendo um recurso da prefeitura para estar executando os seus projetos. Então, esses projetos a gente precisa divulgar mais, acredito eu, né? Tornar um pouco mais público isso, para que a gente possa, né, descobrir aí outros produtores de eventos, né, outras, né, pessoas para estar executando isso. E outra, eu ajudei a organizar o Barro Show, tá? O Barro Show, né? Eu ajudei a organizar e, se Deus quiser, um dia pode voltar, quem sabe? Bom, Flávio, a gente está indo para a reta final aqui. Eu queria te perguntar em relação à campanha. Você está num partido estruturado, partido do prefeito e tal, mas, por outro lado, tem muitos concorrentes também ali. São muitos candidatos no mesmo guarda-chuva, disputando o mesmo espaço. Como é que você está vendo essa disputa? E também que você falasse já em relação às no eventual mandato, quais seriam as suas principais bandeiras logo de cara? Assim, entrei na Câmara, o que que eu vou defender logo de cara? Acho que se pudesse refletir sobre isso. E depois a gente se despede aqui direitinho. Não, beleza. Então, tem essa questão do partido, assim. Em 2016 eu vim pelo PSB, em 2018 eu vim pelo PRTB. A chapa não estava muito boa e não foi muito legal, né? Eu também gosto de desafios, Felipe. Eu sei do nosso, assim, a gente tem potencial, né? Eu sei do que a gente pode chegar, né? A gente precisa trabalhar bastante, né? A chapa tá grande, tem bastante gente. E isso é importante, faz parte da política também, né? Eu jamais, eu não teria
outro caminho a não ser de tudo que eu vivi nos últimos 3 anos, de tudo que foi entregue, né, na nossa região. Eu não teria como não vir no partido do prefeito Eduardo Paes. Então, foi a pessoa que me deu apoio, que me ajudou, né, com essas intervenções aqui na nossa região. Foi a pessoa que eu conversei muito nos últimos 3 anos, que eu aprendi muito, né, ter esse acesso à máquina pública, de como funciona. Hoje eu tenho uma experiência muito grande, então não teria outro, né? Tá difícil, mas a gente vai para dentro, a gente vai brigar, a gente vai lutar, vai pedir voto. Na nossa pré-campanha, eu achei que seria de um jeito, foi de um outro jeito, que eu esperava. A gente achou, não, vamos, né, que a galera ia esmorecer, que a galera ia ficar para baixo. Não, a gente foi para a rua, graças a Deus a gente fez uma campanha, estamos fazendo uma pré-campanha limpa, tranquila, de muito diálogo, de muita conversa, né, visitando vários pontos da cidade que eu nunca pisei, que eu nunca fui, né, que para isso, né, vai também, né, me modulando ali, né, para a gente entender um pouco de cada região. Então, assim, eu acho que, isso eu aprendi, né, que o voto a gente tem na urna. Eu não posso falar aqui para você que a gente vai ter X mil, não sei quantos mil, que eu vou estar eleito. Né, o voto a gente decide na urna. Então, depois que abrir lá no dia 6 de outubro a urnazinha, a gente vai ver quem está forte, quem está fraco, como é que tá a chapa, se está isso, está aquilo outro. E aí só Deus sabe. E qual foi a outra pergunta que você perguntou? Foi sobre. Foi eleito, começou na Câmara, qual seria a sua bandeira inicial, Cara, assim? Qual eu, projeto você vai botar para assim, frente logo de cara? até por questões, né, do grupo que eu ando, das pessoas que eu ando, a gente tem, né, pautas aqui super importantes para tratar de saúde, educação e esporte. São as coisas que a gente sempre defendeu, são as coisas que a gente acredita que a gente vai conseguir, que a gente precisa, né, trabalhar isso. Então, assim, saúde, educação e esporte são as 3 bandeiras que a gente defende, né, e a gente vai defender firmemente lá na Câmara Municipal. Mas cultura, meio ambiente, tudo isso, né? Principalmente falando do meio ambiente, que é a colônia Juliano Moreira é um lugar que eu fui nascido e criado ali, né? Diz muito sobre a minha infância ali. A gente precisa proteger mais aquele lugar. É um lugar de muita área, de muita mata, de muita preservação ambiental. Tem muita coisa ali para fazer. A gente está fazendo agora a prefeitura, claro, está fazendo uma horta comunitária, já é a segunda. Lá tem um projeto muito bacana lá de horta comunitária. Te recomendo também você fazer depois uma entrevista lá com eles, que é fundamental, é muito Eu legal. fiz matéria lá já, conheço o Fez, né? pessoal. Ah, não vi, não. Lá no do Bispo do Rosário, né, no caso. Sim, sim. Muito legal, é um projeto muito legal. Agora está fazendo outra horta lá também, esse é o do horta do programa Hortas Cariocas da Prefeitura. Enfim, então saúde, educação e esporte são as bandeiras que a gente vai defender. E o transporte público, cara, na verdade a gente tem que brigar por tudo, né, Felipe? Não tem como. Sim, Mas as bandeiras, né, são essas aí. beleza. Valeu, Flávio. Obrigado aí, cara, por ter vindo aqui falar com a gente. E boa sorte na campanha. Valeu, gente. Audiência do Diário do Rio. Essa entrevista vai ficar na playlist lá, junto com as outras, para vocês escolherem melhor na hora de votar em outubro. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Muito obrigado pelo espaço do Diário do Rio aí. É isso. Tamo junto. Contem comigo. Valeu. Vambora.